Sejam bem-vindos a mais um episódio do Faz ao Vivo, o podcast da Faz Legal. Hoje eu recebo aqui um especialista em growth, CEO da Tegros, investidor, conselheiro e com muito orgulho eu falo que esse aqui é meu amigo de infância. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Senhoras e senhores, Felipe Lomeu. Boa, obrigado pelo convite, irmão. Tamo junto. Geralmente eu passo o roteiro antes com os convidados. Tá. Tomei a liberdade de não passar com você. Qualquer coisa você fala, tá? Pula, próxima. Vambora. Beleza? Vambora. Como a gente é amigo de infância, eu vou começar pela nossa história, que é uma história comum, que você é empreendedor desde que eu te conheço, e eu tava lá junto. A gente começou ali vendendo... minha mãe assinava as figurinhas da Turma da Mônica, você também tinha, a gente recortava ali as coisas para as meninas na época colarem na agenda da escola e vender isso por alguns centavos. Depois teve o lance também que seu pai tinha uma indústria que fazia o recheio do bombom serenata, né? Ele comprava. Ele comprava Ele comprava da Chocolate Garoto na época. Ele comprava as sobras da prensa que fazia o recheio. E aí você levava com aquela sacolona pra escola e vendia ali na hora do recreio. Isso. Fizemos também alguns eventos, churrasco na sua casa. Cara, da onde que veio isso? Assim, nasceu com você? Ou você acha que, como no meu caso, tem um exemplo ali dentro de casa de um pai empreendedor, isso influenciou também? Cara, olhando em retrospectiva, eu acho que eu nasci com isso. Uhum. Né? Na época, eu não enxergava isso. Acho que até os meus 20 e poucos anos, eu não pensava em empreender, não pensava em ficar à frente de nenhum negócio. Na verdade... Apesar de já estar empreendendo desde moleque, isso a gente tá falando que tinha 9 anos de idade, eu acho. 9, 10 anos de idade. Exato. Eu não conseguia enxergar isso, né? Eu acho que não tinha maturidade na época. E na verdade, eu não queria ser empreendedor. E por quê? Porque meu pai era empresário, era empreendedor, e isso me distanciava muito dele. Né? Porque ele trabalhava muito. Sim. E eu não via ele, eu falava, cara, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero ter uma família dessa maneira. E por mais que eu admirasse ele, enfim, tudo que ele construiu, mas eu não queria repetir isso. Então, eu não me enxergava fazendo o mesmo. Eu não tinha outras realidades. Naquela época, a gente não tinha esse monte de referência que a gente tem hoje, né? Hoje, o acesso à informação é bem diferente daquela época. Então, a minha realidade era muito mais familiar. E, enfim. Mas, cara, olhando em retrospectiva, né? Essa parte minha mãe conta. Essa parte eu não tenho nem lembrança, mas quando eu tinha uns 5, 6 anos, ela disse que eu cortava as revistas e vendia as figurinhas na escola, coisa do tipo. A parte que eu tenho mais lembrança é da parte do biscoito. Sim. Né? Eu lembro... porque quando você chegava com aquele saco... É igual um sacoleiro mesmo, você chegava com um saco... Isso assim, meio que da infância para adolescência, ali numa fase em que todo mundo fica com vergonha, exato, não quer se expor. O cara chegava com um sacolão de sacolas de biscoito recortado, era uma delícia aquele negócio. E é o miolinho ali do bombom serenata, né? A gente é da terra da fábrica da Garoto, quando a Garoto... Falar um negócio aqui, mas eu achava mais gostoso do que quando era bom o chocolate da Garoto. Era bem mais gostoso. E aí você chegava, liga o foda-se, vou vender. E eu lembro que assim, você tinha um negócio com seu pai ali que você... Eu não lembro se ele te dava isso e você com esse dinheiro pagava seu dentista e tal, ou se você comprava dele, tinha já uma coisa, um negócio ali funcionando. Pelo que eu me lembro, eu comprava dele, né? Você comprava por um valor menor, vendia ele na escola, mas você bancava as suas despesas com essa... Eu comecei vendendo um pouco, né? Na verdade, comecei a levar para a escola, eu comia, de vez em quando ia algum amigo lá em casa e tal, aí pedia, eu comecei a levar para fazer entrega. Sim. Né? Aí, traz 2 pacotes, 4 pacotes. Eu falei, pô, legal. Cara, aí... eu lembro da cena de você chegando na quadra, aquela quadra ali que ficava logo na entrada, e você chegando e a turma vindo assim, ó, porque às vezes não dava para todo mundo. Sim. E eu lembro que minha mãe falava o seguinte, meu filho, cuidado, porque daqui a pouco o pessoal da cantina vai me chamar na escola. Sim. Né? Que você tá vendendo o negócio, não pode. Não pode. E aí... Você sabe que isso aconteceu comigo, né? Sério? Quando eu voltei do intercâmbio, coisa de jovem idealista na época, o salgadinho tava muito caro na cantina. Aí eu ia lá no bar do boi da frente, comprava, mas eu não ganhava dinheiro não. Era só pra quebrar o sistema na época. Depois a gente ia ficando mais velho. Quem vai querer? Eu pegava ali no boi ali, que era em frente, e levava... Aí a escola me chamou e falou, olha, não é permitida a comercialização de produtos dentro da escola. Isso deve ter sido depois de mim, isso. Mas eu lembro, cara, que quando um professor me chamou, eu falei, cara, agora a casa caiu, né? E aí o professor também queria comprar. Aí, cara, eu lembro que um dia a diretora me chamou, a Minerva, na época. E eu falei, agora sim a casa caiu. Ela também queria comprar. No final, tava literalmente, eu levava um fardo de biscoito por dia pra escola. Era mais de 60 unidades de biscoito.
todos os dias sendo vendidas. E aí você não se enxergava ainda como empreendedor nessa época. Não, só tô vendendo um negócio aqui, só tô fazendo outro aqui, exato. só tô fazendo um evento aqui. Exato. E, cara, pensando hoje, né? A gente passou por essa trajetória toda. Hoje, você tem certeza que você sabe quem você é, sabe o que você já realizou. Olhando pra turma de hoje, que tá começando a empreender, você acha que eles desistem rápido? Totalmente, cara. Assim, hoje o acesso a qualquer coisa é muito mais facilitado, né? Se a gente for para pensar da nossa geração com a geração dos nossos pais, também foi mais difícil para nossos pais, né? Então a gente vive um mundo, entre aspas, mais fácil, né? Principalmente quando você tem os pais bancando os filhos. É mais competitivo de um lado, mas ao mesmo tempo você tem acesso à informação, conhecimento. Você tem mais opções. Você tem mais opções. O problema é que quando você tem muita opção, ele também te dá uma paralisia, né? Pensa da seguinte maneira, né? Cara, tava escutando isso ontem, grande coincidência, inclusive. Qual é o problema de quando você tá perdido no deserto? Você não sabe pra onde você vai. E aí você fica parado. Você entende? E aí você começa a andar por um caminho e você fala, cara, não é por aqui. Aí você vai pra outro caminho. Aí você fica perdido, você fica rodando em círculos, você não consegue encontrar uma saída. Mas se você estiver andando só para uma direção, sem parar, em algum momento você vai sair do deserto, exatamente. Pô, legal a analogia. Então, é uma analogia que é fantástica, que eu acho que é muito o que acontece com o jovem. Ele vai para um caminho, cara, logo ele percebe, esse aqui vai ser um pouco mais difícil. Ou, cara, não era o que eu esperava. Ele vai para outro... E tudo bem mudar. O problema é que você ficar mudando o tempo inteiro também, você não chega a lugar nenhum. Antes de dar o tempo suficiente para testar se aquele negócio dá certo, se você tem um modelo de negócio que funciona, ele já tá desistindo e indo para outro caminho. Acho que em 2 meses ele vai conseguir fazer grandes coisas, 1 ano. Pô, tem uma galera que às vezes conversa, vai me pedir ajuda, assim, essa molecada, e fala, cara, pô, o que eu faço pra ficar igual você e tal? Eu falei, cara, trabalha durante 25 anos. 25 anos trabalhando. Não tem atalho, não tem muito atalho. Eu percebo muito isso também, me pergunto ali. No meu caso, são mais os advogados que querem construir um escritório parecido com a Faz ali e tal. Cara, me dá uns atalhos aí, me fala uns caminhos mais pra eu não... Tem muita coisa, sim, que eu vejo que a gente pode evitar que eles batam cabeça como a gente bateu. Claro. Mas tem uma maturação, um caminho a ser percorrido, uma experiência que você adquire, que não vai ser na faculdade, não vai ser com seus amigos, não vai ser em nada da sua vida que não trabalhando, tendo frustrações, inclusive, aprendendo com aquilo, ajustando, aí trabalha de novo, vai no dia seguinte. E você tem várias, eu tive a oportunidade de te acompanhar há muitos anos, já quebrou empresa, já fundou empresa, tem... Quantos sócios você tem hoje? Hoje, mais de 30. Mais de 30 sócios. Mais de 30. Cara, um monte de negócio. A gente já teve sócio em comum, a gente já teve sócio, nem sei se ele sabe que a gente sabe, mas a gente sabe que você roubou a gente, viu? Talvez você esteja descobrindo isso agora, mas eu e ele aqui, ó, desde aquela época a gente sabe. É por isso que a gente nunca mais fez negócio com você, tá, irmão? Não vou falar seu nome não, porque a gente é gente boa. A gente sempre sabe. Mas a gente sempre sabe quando tá desalinhado, né? E nesse caso, tive os números ali. Como que você alinha, cara, esse tanto de relação com esse tanto de sócio? E são em negócios diferentes, não é só na Tegros, tem outros negócios ali. Tem alguma fórmula, tem algum procedimento assim, que você segue? Talvez não seja o melhor exemplo. Mas eu acho que já errei muito. Eu escolhi muito mal no passado. Hoje eu enxergo mais como negócio. Né? Hoje meu processo de escolha ele é muito mais direcionado a, cara, o que eu espero daquele sócio. Não tento encontrar o sócio perfeito, o negócio perfeito. Eu penso, cara, qual é o ângulo desse negócio? O que esse negócio vai proporcionar para minha vida, né? E deixar o pau quebrar. Então, obviamente, você tem sócios que são mais próximos, os negócios que você acaba participando mais no dia a dia, por exemplo, a Tegros, né? Porra, os sócios lá são basicamente quase irmãos, né? Sim. A gente tá junto o tempo inteiro. Às vezes, fica distante na corrida de trabalho, mas você tem uma relação, inclusive familiar. Nossas famílias elas estão sempre juntas, né? Mas você tem negócios que são muito mais distantes. Aí você tem negócios que você tem sócio investidor. E aí, cara, às vezes eu tenho investidor que eu nem conheço, né? E aí tem negócio que você tem... mas pode ter certeza que ele sabe quem você é, qual é a sua empresa, se faz sentido ou não investir em você. Com certeza. Tem negócio que a gente, é investidor, eu sou investidor, que também tem investidor e a gente não tem nenhuma relação direta. Então, você acaba tendo... E hoje isso tá tudo bem estruturado, assim, em termos de combinados, quem entrega o quê, qual é o meu papel, qual é o seu papel, se eu quiser sair, como é que faz? Tudo que é novo, que tem a mão da Faz, tá estruturado. As coisas do passado, a gente tá estruturando aos pouquinhos. Acho que era talvez 2011, 2012, por ali. Pixtoy foi qual ano? Pixtoy foi 2012. 2012.
Eu lembro que você falou naquela época assim, falou, cara, eu nunca mais faço nada sem te perguntar. Eu nunca... Foi um aprendizado legal ali de algumas coisas que aconteceram ali. Foi acho que uma das principais viradas de chave da minha vida, foi ali. Pixstory é uma empresa de games, que ele fala um pouquinho, né? Pixstory fala um pouquinho que você já fez, cara. Eu te conheço a sua história, acho que não perguntei isso. Você já fez tanta coisa na vida. Vamos começar, deixa eu falar uma coisa que você fazia. Aos 14 ou 15 anos ele invadia meu computador. Ele era o cara tecnológico, que só ele usava... todo mundo usava o Windows 95, Windows não sei o que. O cara usava Linux e JavaScript, não sei o que. A gente não fazia a menor ideia do que ele estava fazendo ou falando. E ele ficava zoando com a nossa cara. Assim, guarda a sua senha melhor, cara. Essa senha aqui, tá muito fácil. Ele não fazia nada de errado com isso, mas era brincar de invadir abrir o CD-ROM. O computador dos amigos, ficar abrindo o CD-ROM, gente. CD é um disquinho assim, Você colocava no computador pra ler, jogar algum jogo, você colocava o CD. Aí você tá lá jogando, de repente o negócio abre do nada e fala, tá com defeito. Não, é esse cara te trollando, né? Como dizem os meninos hoje. Entrava pra ver as notas dos colegas na escola. E aí, foi trabalhar nos Estados Unidos depois disso. Teve negócio de publicidade, você teve um negócio de publicidade de rua, inclusive. Montou uma empresa de game, montou uma empresa de growth, de marketing, de processos, e tem outros negócios que você participa também diretamente. É um resumo um pouco da sua história, é isso? Cara, acho que assim, a minha história principal ela começou com 13 anos mesmo, assim. Foi nessa época, né, do computador. Eu tinha um sonho de ter um computador. Você descobriu que você era... Cara, eu descobri que eu tinha um caminho ali. Né? Eu tinha um sonho de ter computador. E desde essa época autodidata, né? Não tinha ninguém, não tinha um cursinho de ensinar como fazer tal coisa. Você ia no inglês ali. Eu cheguei uma vez a baixar um negócio, comprar, sei lá, e tirei Xerox, era um livro para você aprender C# na época. C# é uma linguagem de programação. Era um livro desse tamanho, assim, um livro gigante. E você tinha que estudar em folha, você não tinha outro caminho, né? E eu comecei a fazer bot, né? Robôs. Igual tem robô de Instagram, robô de YouTube, enfim, robô pra tudo que você... Até pra joguinho hoje em dia, Tigrinho, tem esse negócio todo. Eu tinha um robô que entrava no IRC, que era uma forma das pessoas conversarem antigamente. E aí ele entrava nas salas de bate-papo. 10 coisas aí que já falam sua idade, você sabe, né? CD-ROM, IRC... Antes, você é da época do IRC, você entrava no IRC, né? Não sei desse negócio. Sabe, né? Não, mas você é minha idade, mas não lembro se você entrava. Claro. E aí era o bate-papo. Hashtag S, exatamente. Aí entrava nos canais, mandava mensagem para as pessoas clicavam lá, e de lá elas iam baixar música, e quando elas iam baixar música, eu ganhava dinheiro com propaganda. Eu comecei isso com 13 anos. E aí, cara, minha vida foi atrás do computador. E aí, era uma época que ser nerd não é ser tão bonito como é hoje, né? Hoje em dia, meu irmão, é cool, é modinha, né? Todo mundo quer ser nerd porque esse negócio tá hypado. Antigamente não era assim. E aí, eu me formei em Relações Internacionais, porque eu falei, cara, esse negócio aqui, né, tá me tornando antissocial. E aí, morei nos Estados Unidos fiz de tudo, fui ajudante de pedreiro, limpei loja, ajudante de garçom, enfim, aqueles trabalhos subempregos. O subemprego americano. Ajudei camareira também, aquelas coisas todas. Então, cara, fiz tudo que imaginar. Foi quando que você foi para os Estados Unidos? Qual ano? Acho que foi 2004, alguma coisa assim, 2000. E você sentiu na pele um preconceito ali com os latinos? Total, né, cara? Eu fui para Sarasota. Sarasota fica embaixo de Tampa, perto de Orlando. Lá é a cidade do retirement, né? É a cidade dos aposentados nos Estados Unidos. É uma cidade muito rica. Então, a gente tá falando ali só da galera mais velha dos Estados Unidos. E quem mora lá, geralmente, são os netos, ou filhos desses caras. E, então, bem assim, tradicional, muito tradicional. Enraizado. Eu lembro que o meu primeiro... Eu comecei como ajudante de pedreiro. Foi assim, trabalhei com os mexicanos. Pesadíssimo. Mexicano. E aí eu consegui... São super gente boas, assim, né? Gente boa demais. Só tem que tomar cuidado, às vezes, quando eles andam armado, com facão. E eu lembro que eu ia numa picape, cara. Uma picape, igual filme, assim. Eles saíam pegando um monte de gente, e aí ia pras obras. Recolhendo na beira da estrada e ia pra obra. Exatamente. Fiz isso. Legal. Aí fui trabalhar numa loja de roupa, e aí o gerente da loja de roupa, ele não tava na primeira semana que eu fui contratado. E aí o pessoal da loja me colocou fez tipo assim, pra passar vergonha, me deram uma escova de dente pra eu esfregar a loja e eu tinha que limpar o rejunte. Era tipo uma loja de shopping, tipo uma Mac Store, tipo, sei lá, um tamanho de um Carrefour, assim. No chão ali, passando escovinha no chão. De 4 no chão, passando escovinha, limpando o chão. Eles acharam que eu não ia fazer, que eu ia sair e fiquei amarradão lá a semana inteira. Mas aí depois, como você sabe que eu sou um cara vingativo,
né? Trabalhei pra caramba, fiz o que precisava ser feito e depois eu virei braço direito lá do gerente dessa loja. Gerente. Né? E aí depois o pessoal... Quando fui, eu não tive esse nível de subemprego assim, porque eu trabalhei, dei a sorte, né? Eu trabalhei no Starbucks e na falida Blockbuster. Mas no Starbucks eles me colocaram no primeiro turno, que era o turno das 4h30 da manhã. E eu morava nessa época em DC, Washington DC, que fica, cara, a neve chega na cintura às vezes, no meio da canela. E eu acordava então 4 da manhã, andava ali um pouquinho na neve, já pegava o carro e ia dirigindo. Abria a loja, aí tinha coisa de limpar, fazer tudo, abrir, né? Os Estados Unidos ele tem muito checklist, desde sempre. Uhum. E também era 2004 essa época. E, cara, em pouco tempo, eles usaram um termo que eu não me esqueço nunca mais disso, que é dependable. O cara falou assim, você é dependable. Ou seja, a gente pode contar com você. Então, a mesma forma que ele me colocou no pior turno, entre aspas, como eu fiz o que tinha que fazer, da mesma forma que você esfregou o chão, ele fez o que tinha que fazer, ele falou, cara, a gente pode contar com você. Eu também virei assistant manager, daqui a pouco estava numa posição de melhor autoridade, daqui a pouco eles descobriram que eu tocava violão e falaram assim, cara, fica um pouquinho mais aí no horário de almoço, toca violão aí pros clientes, faz coisa do jeito Starbucks de ser. Então acho que tem um preconceito, eu sofri isso no intercâmbio também, eu e você, né, a gente estudava junto na mesma escola há muitos anos, então a gente era do grupinho. Sim, sim. Grupinho popular, grupinho que tinha amigos, que fazia as coisas juntos, todo mundo se conhecia. Eu fiquei 3 meses praticamente sem falar com ninguém na escola. Porque na nossa escola, acho que na época devia ter umas 500 ou 600 pessoas aqui no Brasil. Eu fui para uma escola que tinha quase 4 mil alunos, naquelas escolas americanas gigantes, e eu tinha aquele cabelo de latino, rosto cheio de espinha, usava aquelas roupas esquisitas de gente que não sabe se vestir. Forrozeiro. Então, assim, os caras olhavam pra mim e parecia mais mexicano do que brasileiro, inclusive. E aí eu levei um tempo pra conseguir estabelecer relações mesmo ali na escola. E desde aquela época eu vi que o americano, e ainda hoje eu vejo isso na cultura deles, você vale muito o que você faz. Você vale muito o que você consegue entregar. Então, no meu caso, o violão destravou muita coisa. Legal. Quando eles viam que eu sabia tocar violão direitinho, eu comecei a ter amigos, comecei a me relacionar. Mas, cara, nunca mais eu olhei para minorias da mesma forma que eu olhava, porque até então eu era branco, de uma família boa, que estudava numa escola particular, boa escola, né? Na época andava nos carros bons, e eu cheguei lá, fiquei numa família rica, né? O cara era advogado, meu pai é hospedeiro lá, advogado, meu irmão super gente boa, mas quando eu ia pra escola, eu era visto como muito minoria. Quem tá assistindo assim pode até achar escroto, falar, porra, esse cara aí branco, né, bem sucedido, tá falando que é minoria. Lá a gente era minoria, e eu não sabia o que era isso. A gente nunca foi de fazer bullying, pelo contrário, né, acho que a gente deu sorte de ter uma turma muito legal ali. Sim. Mas tem uma diferença, assim, eu não praticar o bullying, eu não fazer nada, e eu ter uma consciência e ser proativo de defender algumas minorias. E essa experiência, pra minha vida, mudou. Eu nunca mais consegui não fazer nada. Ficar parado, não dar a minha opinião, ver alguém sofrendo algum tipo de humilhação e deixar quieto, porque nada como sentir na pele. Você também sentiu isso quando você foi trabalhar ali? Não, total. E, cara, nos Estados Unidos eu tenho alguns aprendizados que eu carrego pra vida, assim. O primeiro, por exemplo, nessa loja de roupa, o David, que era o gerente, inclusive, eu lembro que eu acabei ficando amigo dele, fiquei próximo, mas eu trabalhava em 4 empregos. Né? Sempre, cara, eu precisava maximizar o ganho em dólar, né? Foi uma época que minha família estava um pouco sem grana, etc. Eu falei, cara, eu preciso talvez encontrar até um caminho aqui nos Estados Unidos para fazer uma grana, enfim, me ajudar em casa. E aí eu lembro que eu chegava muito cansado na loja de roupa à noite, e era onde eu trabalhava, tipo, começava às 9 horas da noite e até 2, 3 horas da manhã, sendo que no outro dia eu começava às 6, 7 horas da manhã. Então aquela loucuragem, acho que foi ali que eu aprendi a virar muita noite. Aprendeu a não dormir, né? Aprendi a não dormir. E aí eu lembro que uma vez o David falou, cara, seu rendimento tá caindo. E eu falei, cara, foi mal, tô chegando muito cansado e tal. Aí eu lembro que ele falou, então você não me serve mais. Porque se eu não sou uma prioridade pra você, você não vai ser uma prioridade pra mim. Cara. Isso é forte. Forte. E um cara que tinha um relacionamento bom e tá tudo certo, o cara, me tratava super bem, foi o cara que, me colocou... Eu comecei limpando o chão, no final tava fazendo camisa, né, colocando aqueles... nem lembro o nome do Silk. Silk, eu fazia o Silk. Ficava ouvindo música de boa, no ar-condicionado, sacou? Então, assim... Eu percebi, eu senti isso na pele também, a confiança, ela é muito rápido você ganhar a confiança. A gente estava conversando isso ontem,
você abrir uma conta nos Estados Unidos é fácil, pra você abrir uma empresa é fácil, para você passar o cartão, você passa assim na tarjeta, não tem chip mais senha, mais reconhecimento facial, porque é o mercado de maior confiança, menos fraudes, né? O Brasil é o país mais seguro do mundo em termos de transações de pagamento. Por quê? O nosso ambiente nos molda dessa forma. Eu também cheguei e rapidinho era assistant manager, era abria a loja, fechava a loja, tinha a chave do cofre, levava o dinheiro no banco, atendia o cliente. E eu vejo que aqui a gente não conseguiu até hoje, inclusive coisas que funcionam nos Estados Unidos não funcionam no Brasil. Para mim, o maior exemplo é o Starbucks. Cara, um dos melhores lugares que eu já trabalhei na minha vida foi o Starbucks. Eu aprendi coisas lá. Eu trabalhei lá 4 meses só. Eu aprendi coisas que eu pratico até hoje no meu dia a dia, de atendimento ao cliente, de roteirização, de ter um checklist. E o Starbucks não deu certo no Brasil, né? Eu como ex-trabalhador de lá, já pedi um café aqui, cara, uma torra média e tal. Ah, não tem. Não, a gente tem que ter. Abre aí o manual de vocês, tem o Legendary Service, tá escrito ali não sei o quê. Aí a pessoa fica assim, porra, os caras, vou ter que fazer um café pra ele, né? Ele sabe que aqui a gente é obrigado. Ao invés de fazer, vou prestar um serviço maravilhoso, esse cara vai voltar, eu vou... Porque acho que as pessoas não entendem ainda que elas estão trabalhando pra elas. Ao invés de estar trabalhando pra empresa, você está trabalhando pra você, irmão. Eu tô falando aqui, eu sou advogado. Eu aprendi um monte de coisa servindo café, fazendo café, estudando como atender as pessoas, que eu uso pra minha vida. Então, você vê isso também Cara, eu acho que isso está muito ligado a pessoas. Eu não te interrompi para esperar a sua conclusão. Tá. Mas eu não sei se isso tem a ver com o brasileiro ou com o americano. Eu acho que tem a ver, talvez, com a realidade daquilo que a gente enfrentou. Cara, por que o brasileiro dá muito certo nos Estados Unidos? Não é todo brasileiro, só alguns brasileiros. Sim, mas a gente é bem visto lá como força de trabalho. Exato. A gente é bem então, visto. por exemplo, vou pegar um restaurante que eu trabalhava. Cara, modéstia à parte falando, eu não sei como o restaurante funcionava, ou funcionou depois que eu saí, ou antes de eu ter entrado. Porque, por exemplo, coisa que eu percebi, eu era o mais burro do restaurante, eu falava menos inglês e tal. Então, cara, tecnicamente eu fazia o trabalho mais braçal de todos. Logo eu percebi que, cara, direto eu acabava o café. Era um restaurante de café da manhã. Como que acaba o café? Aí acabava o ketchup. Eu percebi que eles não olhavam, não tinham previsibilidade para saber que o negócio estava acabando para comprar mais. Eu comecei a organizar isso. Quando eu comecei a organizar isso, a gente falou, cara, como que você faz isso? Eu falei, gente, eu tô vendo que o negócio tá acabando. É só você, né, já comprar uma semana antes. Não precisa esperar acabar. Sim. Cara, isso foi uma transformação. Ela me pagava mais todos os dias para eu organizar o estoque deles. Olha que loucura. Ela tirava dinheiro do restaurante e eu fico pensando, cara, mas tinha um monte de gente qualificada lá dentro. Sim. Faltava, às vezes, a visão de que aquilo era relevante, estava impactando. E aí, no final, por exemplo, eu pego esse exemplo e trago pra minha vida. Foi aí que eu comecei a virar um cara mais processual, um cara, né, organizado. Eu falei, cara, esse aqui tem valor, entende? E aí é um pouco do que você citou, né? É dependable, o termo. Dependable. Eu não sei qual é a tradução, mas assim, a gente pode contar com você. E não é confiável. É dependable. Exato. No Hits aconteceu a mesma coisa. Lá era ajudante de camareira. No final, o manager lá, ele que me mandava pra resolver as tretas. E mais uma vez, era o cara que falava talvez pior ali o idioma. Mas eu acho que no final do dia isso não tá ligado necessariamente por exemplo, o Starbucks tá aqui, deu errado por conta do brasileiro. Não. Acho que é por conta das pessoas, acho que é por conta da seleção, de quanto elas recebem, e por aí vai. O Outback acabou de passar por isso. Sim, eu fiz o teste na Índia agora, quando eu fui pra Índia, fiz até uma storyzinha lá, eu falei, cara, vou fazer o teste ao vivo, porque eu tinha comentado o Starbucks, postei isso, e aí teve muita gente falando, o café é ruim, o serviço é ruim. Eu pensei, cara, como que é diferente a percepção do gringo que consome Starbucks fora do Brasil e do brasileiro que consome Starbucks aqui. Tava lá na Índia, do outro lado do mundo, falei, vou fazer um teste. Comecei a gravar sem combinar nada, falei, ó, vou entrar aqui e vou ver o que acontece. Entrei na loja, bom dia. O outro cara, bom dia, tudo bem? Cheguei no caixa, bom dia, tudo bem? Não tinha nem falado nada e já recebi 3 bom dias. Perguntei do café, qual café que você quer? Você gosta do café mais escuro ou o café torra média? Tudo, assim, a experiência do playbook seguido à risca. Aí o gerente me chamou, um indiano super gente boa, assim, eles são super receptivos, né, com gringo, a gente é até meio artista lá, os caras pedem pra tirar foto com estrangeiro e tal, assim, né. Ele falou assim, cara, por que você tá gravando? Eu falei, pô, eu trabalhei no Starbucks, nos Estados Unidos, eu, né, vi que no Brasil não funciona, não sei o quê. Aí ele falou, não, então grava aqui que eu vou falar. Ó, é um prazer receber você, é nós do Starbucks, a gente atende assim em qualquer lugar do mundo, esse é o nosso procedimento, é isso, não sei o quê. O cara tava com o negócio, sabe, brilho no olho, falando, e ele era o gerente de uma loja do Starbucks na Índia, não é um mega empreendedor de sucesso, mas o brilho no olho do cara tava ali. Perfeito, tá na pessoa. O meu ponto é esse. Eu acho que tudo isso tá muito mais relacionado à gestão. Quem tava tocando a gestão aqui
para contratar as pessoas certas, né? Porque no final do dia, a pessoa que quer trabalhar ou não, o que você falou minutos antes. Fit cultural ali. Não, e o que você falou minutos antes? Eu não tô trabalhando para o lugar, eu tô trabalhando para mim. Para mim, sim. O lugar, na verdade, é uma escada que vai me fazer chegar onde eu quero chegar na minha vida pessoal. No final do dia, o trabalho é pro pessoal. Sim. Né? Se não, tô dando dinheiro pro patrão, não. Tô colocando dinheiro na minha casa, tô comprando comida, né? Ah, mas aí o patrão ele ganha mais. Então, abre sua empresa. Quer só o bônus? Porra, a quantidade de risco que você toma, a quantidade de risco que eu tomo. E até te perguntar, quando que você falou assim, eu era o cara de trás do computador. E você era esse cara, que você fazia site, fazia, né, muitas coisas. Quando que você decidiu sair de trás do computador? Hoje você é o CEO, é o cara que mais se expõe dentro da empresa. Cara, é o que mais dá a cara, é o que mais toma risco, é o que precisa convencer as pessoas que o seu plano dá certo. Tem que inspirar pela liderança, tem que cobrar indicador. Quando que você decidiu sair de trás do computador da sua casa, que é, vamos combinar, muito mais confortável, a zona de conforto ali de você, né, trabalhar tem seus ônus e bônus também, mas, e aí você fala assim, vou botar a cara, vou me expor, vou virar empreendedor, você sempre foi, mas vou virar empresário e vou ser o frente aqui desse negócio. Eu nunca decidi isso, nunca foi uma escolha. Isso que é louco, né? Acho que a vida me carregou, me empurrou pra ser esse cara. Se perguntar assim, o que eu quero? Eu queria, meu irmão, fazer o meu trabalho. Sim. Só que, às vezes, você tem uma função que precisa ser feita por alguém. Por exemplo, na própria Tegros, eu era um sócio minoritário, eu era num grupo de 9 sócios. Né? Se você for olhar em retrospectiva... Eu fui um dos caras que te falava, cara, o CEO é você. Então, assim, se for pegar tudo que eu participei em retrospectiva, eu nunca entrei como o principal desde o começo. Eu acabei ocupando a posição minha história de líder. Faz, né? Exatamente, você começou como estágio. Hoje, porra, você é majoritário do negócio. Então, eu acho que eu nunca... Eu acho que a vida, né, e aí não é de vitimismo, nada do tipo, mas eu nunca planejei tanto a minha vida como hoje eu planejo. Né? Hoje eu acho que eu tenho uma maturidade para planejar, etc. Mas até poucos anos atrás, a vida ia me carregando, eu ia tomando decisões no impulso. E aí, cara, quando apareceu algum buraco, eu falei, cara, esse buraco precisa ser ocupado por alguém. E, modéstia à parte falando, eu acho que eu faço isso bem. Sim, tá? Eu vejo que você é um cara assim, muita execução, cara, muita faca na caveira. É isso. Faz, tem que fazer, faz. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Esse que é o get it done. Meu irmão, você tem que fazer o negócio acontecer e pronto, acabou. Get shit done é o lema. Eu tenho uma caneca da Tegos que tem esse negócio. É um deles. Get shit done, faça... Eu saí da Tegos 3 vezes, né? É meio que, traduzindo, é meio e faça vez a porra do negócio tem que ser feito, né? Mais ou menos. E cada vez que eu saí da Tegos, eu voltei com lemas novos. Aí o Get It Done foi da última vez. O comece pequeno, pense grande e cresça rápido. Cresça rápido. Né? Isso foi dessa vez também do Get It Done. Então toda vez que cara, eu percebo que a gente precisa dar um ânimo, chegar para um próximo ritmo de crescimento, coisa do tipo, eu trago algumas frases, trago alguns lemas, inspiro a galera, mostro o caminho, e é isso. Você falou, eu saí da Tegros algumas vezes, né? E aí eu sei que você foi fazer outras frentes ali. Tegros ou outros negócios que você tem, você cria eles para gerar caixa, para eles te pagarem ali um valor que você viva bem pro resto da vida, ou a ideia um dia é vender isso tudo e começar outros? E aí, duas em uma aqui, você já pode responder as duas. Quando você acha que uma empresa ou um empreendedor precisa olhar para isso? Para olhar para a empresa dele como algo que ele vai vender, e não só algo que vai pagar o salário ou o lucro para ele. Até poucos anos atrás, eu também não tinha essa maturidade para entender. Hoje em dia, cara, se eu for abrir uma empresa agora, eu já olho desde o dia zero qual que vai ser o ângulo dela. É uma empresa para M&A? É uma empresa para venda? Uhum. É uma empresa que vai ser vaca leiteira? Não, vai ser, meu irmão, um negócio que vai viver, vai durar décadas. Porque isso muda tudo. Isso muda, cara, aonde você vai colocar energia, muda quais são os indicadores que você vai acompanhar, muda tudo. Muda o tipo de pessoa que vai ser líder, muda as contratações. Hoje eu tenho negócios que são vaca leiteira, que é um negócio, meu irmão, pinga todo mês ali uma graninha. Vaca leiteira traduz aí. Vaca leiteira é um negócio que pode acabar a qualquer momento. Você não sabe, a vaca pode morrer, mas que cai dinheiro todo mês. Te dá uma recorrência, ali, todo mês. E com pouco esforço, tá? Esses negócios, eles acabam me dando uma graninha por mês, mas pode acabar a qualquer momento. Uhum. Tá? Então a gente tem negócio assim, e aí são oportunidades. E tem outros negócios mais perenes, como a Tegros, que é um projeto... Negócio, a Tegros está com 7 anos hoje, a gente atende médias e grandes empresas, enfim, mercado gigantesco, fila de cliente. Deixa eu aproveitar para falar da Tegros, levantar uma bola para você, porque
Missagem, eu falava muito isso com Missagem, né? O sócio, cara, um abração aí pra todos os sócios do Lomeu, mas Missagem é um cara que eu falava isso muito. Cara, me fala o que a Tegros faz em 5 segundos. Explica, assim, porque vocês fazem coisas complexas, né? Eu vejo ali nos bastidores, somos seus clientes também. Tem estruturação de processo, tem estruturação de CRM, tem crescimento, tem um pouco de marketing, tem tecnologia no meio, dados, tem muito dados, muito processo, muito... Agora ficou mais fácil de você explicar. O que a Tegros faz? Então, eu voltei tem 2 meses e 12 dias. Né? E um dos movimentos que eu acabei trazendo agora, eu acabei com a área de processo, tecnologia de dados, essas áreas, né? Elas viraram áreas funcionais para a empresa e a gente vai ficar focado naquilo que a gente, né, sempre fez, é conhecido, que é a máquina de venda CRM. Então, basicamente, a gente, a partir de agora, se posiciona como empresa especialista em RevOps, que basicamente é uma empresa especialista em trazer receita, né, de maneira para outras empresas, estruturada, com as ferramentas de tecnologia. Isso, é basicamente se você juntar marketing, vendas e CX, né, atendimento ao cliente, ali, sucesso do cliente. E aí, nesse conceito de growth, que eu já te falei isso, eu demorei talvez anos para entender o que você fazia também. Eu faço growth, tá bom. Faz esses negócios de internet aí que faz a gente arrumar uns clientes de vez em quando. A Tegros ainda é uma empresa de growth? Ela tem a mentalidade de growth. Tá? O que é a mentalidade de growth? Mentalidade de growth basicamente cara, como que eu enxergo o meu cliente, mas enxergo ele desde o início da jornada dele até o final da jornada, tá? E aí eu vou identificando quais são os gargalos dessa jornada, vou transformando esses gargalos em alavancas, ou vou identificando pontos que não necessariamente são gargalos, mas eu trago alavanca de crescimento. Perfeito. Né? E aí eu vou trazendo processo para isso tudo. E aí você vai testando, você vai conhecendo cada vez mais, e no final do dia você traz uma mentalidade para a empresa e para todo mundo que trabalha na empresa que está tudo interligado. Não adianta o marketing bombar e o comercial não, e vice-versa. E aí não adianta você ter um puta de um marketing, um puta de um vendas, e esse negócio ficar agarrado com o jurídico, ou ficar entra muito no cliente, CX, mas perde muito cliente também. Não, pressão, tem que ser tudo ligado. Então a mentalidade de growth, né, é uma mentalidade basicamente de crescimento. No final do dia, é uma mentalidade que todo mundo tem que ficar olhando para a jornada do cliente. E aí você vai avançando os níveis de maturidade de cada uma das áreas da empresa ou etapas dessa jornada do dia a dia. Eu vejo ali como seu cliente que você, às vezes, até me puxa assim no sentido de, cara, vamos fazer isso aqui bem feito primeiro? Vamos fazer o arroz com feijão bem feito. É isso que você fala. Tive uma ideia, e se a gente fizesse... Cara, olha só, a gente fez um plano, vamos terminar de executar isso aqui para ver se ele roda, vamos fazer o arroz com feijão bem feito. Isso é... assim, uma coisa minha que fico tendo muita ideia, ou você vê um padrão ali? Cara, padrão, irmão. Vamos lá, a Tegros é uma empresa que foi conhecida, assim, modéstia à parte falando, nós somos os principais players no Brasil que faz o que fazemos, beleza? Então, nós somos reconhecidos por isso, não sou eu falando. É só pegar nosso portfólio, pegar ali pegar nossos cases, pronto, acabou, tá? A gente tem 7 anos de história. A gente nunca fez tráfego, a gente nunca fez prospecção, outbound, a gente nunca fez nada disso. A gente nem site tinha até um tempo atrás, o nosso site hoje é super básico. Mas por que isso? Cara, porque o meu jogo é outro. Você tem que entender qual é o seu jogo. Cara, é um jogo de relacionamento, é um jogo de estar no evento certo, é um jogo de ir no jantar certo, é um jogo de palestrar, é um jogo de reputação. Entende? É outro game. O resto ajuda? Ajuda, óbvio que ajuda. Mas você tem que entender qual é o contexto do tamanho do seu negócio. Você falou de onde você vai, onde você frequenta, qual é o seu game. Vida pessoal e vida profissional são 2 coisas diferentes? Esquece, é uma coisa só. Irmão. Trabalho o tempo inteiro. E é isso. E se relaciona também com as pessoas. Acho que a gente é muito parecido nesse. A gente quer estar junto de quem a gente admira. Esquece. Né? A gente foi ontem jantar, tomar um chopp. Cara, pensa aí os assuntos que a gente falou ontem. Não teve futebol, religião, fofoca. Não, só cara monstro. Aquela mesa ali é um investidor, o outro é da tecnologia, o outro é advogado, o outro é... Só monstro. Não tem um cara abaixo, só régua alta. No final do dia é isso, né? A gente acaba sendo a média do nosso meio. Mas o ponto esse negócio, até 18 horas eu trabalho, esquece, irmão. Você vai ser mais um cara mediano. Aí vai ser o exemplo do Starbucks. É por isso que o Starbucks não dá certo. Né? Se você tem um horário para você começar a trabalhar e parar de trabalhar, não é. É igual saúde. Saúde, você vai cuidar da saúde. Só porque você vai malhar e vai resolver uma horinha? Não. É alimentação o dia inteiro, só as escolhas. Eu ia até te perguntar isso. Como que você concilia ter uma empresa do tamanho da Tegros, a quantidade... Quantas pessoas tem hoje no time? Cara, a gente tava com umas 70
com esse meu retorno, eu reduzi, acho que tá com uns 35. A gente demitiu Mesmo assim, metade do time. Bastante gente para liderar, muito compromisso com o cliente, muita viagem. A gente fica em São Paulo, Vitória, Belo Horizonte, você vai muito também. Família, 2 filhos, esposa. Como é que é esse negócio de cuidar da saúde e como que você vê a importância disso, inclusive para os seus negócios? Um dos objetivos que eu tenho de vida é ver meus netos. É um lance de você saber por qual caminho que você tá indo. Uhum. Então não adianta eu ganhar esse game, ficar milionário amanhã e morrer antes de ver meus netos. Eu quero ver meu filho empreendendo, ou tocando os negócios dele. Eu quero ver minha filha fazendo o mesmo. Eu quero ver os filhos, da Marina, né, os filhos do Fred. Eu quero ver isso, eu quero poder ajudá-los, eu quero poder viajar com eles. Isso é um dos objetivos. Eu perdi meu pai não teve a oportunidade de conhecer os netos dele. Eu quero fazer diferente, né? Então, eu quero fazer melhor. E aí quando você entende isso, você passa a ter uma vida, né, com um caminho bem definido. Então, cara, em alguns momentos, você precisa aceitar o desequilíbrio. A vida do empreendedor é desequilibrada. Eu ia te perguntar isso. Tem momentos que não dá. Eu lembro de você na época lá da Pixtoy, que você às vezes ficava 2, 3 dias direto na empresa. Até conta um pouco, acho que é legal as pessoas saberem, assim, as histórias de fracasso. Eu entrevistei o Léo aqui, Léo Castelo, um cara super de sucesso e tal. Falei, cara, conta suas histórias de fracasso, porque as pessoas olham no Instagram, o Instagram só tem história de sucesso. Eu sei que você dormia no chão lá da empresa, sim, né, ficava às vezes sem trocar de roupa ali. Não, total, mas só pra pegar o gancho pra gente não perder, cara, acho que assim, primeiro aceitar o desequilíbrio, tá? Quando a gente aceita, esse negócio tem que ter uma vida equilibrada. Cara, mais uma vez, você vai ser a régua, você vai ser igual a todo mundo. Você quer ter uma vida diferente, você vai ter que aceitar o desequilíbrio. Só que não é viver em constante desequilíbrio. Sim. Que eu acho que a palavra é essa, tá? O caminho é esse. Então, qual que é o ponto? Cara, por exemplo, essa semana, sei lá, hoje está quinta-feira, sexta-feira hoje. Essa semana eu dormi super mal, devo ter dormido aí umas 4 horas por dia. Dá pra ver que você tá acabando. Tô cansado. Não, tô cansado. Tô cansado, tá? Essa foi uma semana puxada, de viagem, um monte de compromisso de última hora. Beleza, dormi mal. Mas, cara, nas últimas semanas, eu dormi 8 horas por dia. Você acumulou um estoque de sono ali pra poder... estoque não funciona, né? Mas, sim. Mas tá tudo bem. Sobre vida equilibrada, eu gosto de pensar da seguinte forma. Sua vida era equilibrada quando você tava na infância? Não, você só brincava. Uhum. Primeira infância, só brincava. E quando você tava na escola, era equilibrada? Não, eu só estudava. Não trabalhava nada... Talvez não fazia muito esporte e tal. E quando você tava na faculdade, era equilibrado? Não, pô, aquela época eu tinha que estudar e fazia estágio, trabalhava e não sei o quê, aí não tava. E quando você tá só trabalhando? Pô, aí eu estudava menos, aí tal. E quando você... Então assim, se você olhar pra vida como um todo, sua vida é equilibrada. São fases, né? Só que tem fases da vida que alguns aspectos vão ter mais relevância. É isso. Se você fica ali, todo dia eu tenho que ter uma vida equilibrada, então eu tenho que ter tempo todo dia pra isso, aquilo outro. A chance de se frustrar, porque naquele dia em especial você não conseguiu ter uma vida equilibrada, é muito grande. É esse que é o problema, porque quando a pessoa ela tem uma vida desequilibrada e ela tenta ter uma vida equilibrada e ela se culpa por isso, aí que começa o burnout, começa o estresse. Quando você aceita, você vai pro flow com uma energia maluca. Cara, falando em saúde, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Fiz jiu-jitsu, eu era competidor. Eu já apanhei muito de você no tatame. Pô, malhei a vida inteira. Pô, corria, andava de bicicleta. Agosto agora eu vou fazer uma meia maratona. Sabe? Então assim, pô, quero fazer Ironman. Eu tenho planos, mas às vezes não dá. Ontem eu não consegui correr. Tava no meu plano correr. Por quê? Eu te chamei, inclusive. Você me chamou pra resenha. Eu falei, pô, o correr eu posso correr todos os dias. Essa resenha que a gente fez ontem não é todo dia. E tá tudo bem. Quando você aceita isso, você não sofre por isso. Obviamente, aí agora eu vou ter que correr em outro dia, outro momento. Então, quando você entende que, cara, vai ter um dia que você vai falhar, vai ter um dia que você vai dormir menos, etc., é tranquilo. O lance do trabalho, cara... Hoje são menos dias, assim, que você... Cara, hoje tá mais equilibrado do que naquela época que precisava passar 3 dias dentro da empresa? Muito mais equilibrado, né, cara? Você vai ficando mais confortável de grana, vai ficando mais fácil. Mas, por exemplo, eu peguei um projeto recente, foi final do ano passado. A gente cuida da presença digital, a gente teve um projeto de presença digital da Suzano. Tava comemorando o centenário. E era um projeto, cara, que assim, teve uma série de contratempos. E o centenário, você concorda que é uma data? Uhum. É uma data, você não dá para adiar. Cara, juntei um time, a gente fez um squad, né? E eu virei à noite vários dias. Eu passei 3 meses virando à noite.
No Réveillon desse último ano, 9 horas da noite eu tava trabalhando. Ou seja, financeiramente eu não precisava. Faz um esforço extra para se colocar numa posição, entre aspas, um pouco mais confortável de conseguir... isso, eu não descansei nesse recesso de Natal e Réveillon. Todo ano, as minhas férias são essas, entre Natal e Réveillon, 5 dias, né? Que geralmente eu trabalho de casa. Sobre isso a gente conversa depois em off, porque hoje não, acho que faz sentido também a gente não abrir mão de tirar férias. Mas eu prefiro fazer mini descansos de fim de semana, eu aproveito mais. Tá? Eu tenho a vontade ainda de passar, sei lá, 30 dias na Europa? Tenho, mas, cara... Vambora, estamos indo agora. Né, mas, cara, eu ainda tenho outras coisas que eu quero cumprir antes. Perfeito. Né? E tá tudo bem, mais uma vez. Quando você aceita isso, você não sofre por isso. Tá? Mas se nós trabalhar muito... Cara, Pixtoy, por exemplo, a gente passava 2, 3 dias... Cansei de ficar 3 dias na empresa sem voltar. O Oswaldo, né? E sem planejar, às vezes. Não, sem planejar. Porque a gente trabalhava desenvolvendo games e aplicativos. Naquela época... Tinha um negócio chamado gerar build, que era basicamente você lançar uma atualização ou publicar aquilo nas lojas. Isso dava muito problema. E a gente estava num momento muito acelerado, né? A gente teve... Né, pega um Quit Squares, um Break Loose, que foram jogos que a gente fez, que fizeram mais sucesso naquela época. Cara, a gente estava estourado. Sim. Né? A gente, chegou a bater top 5, top 10 em dezenas de países. Né? A gente foi top 1, cara, em vários países. Então, cara, aquilo ali... Era uma oportunidade de fazer muita grana. A grana não veio, mas a oportunidade tinha. A oportunidade estava lá, né? A oportunidade estava lá. Então, meu irmão, a gente ficava sempre na iminência de que aquela noite a gente ficaria rico, achando que fosse uma bala de prata. Né? Foi um momento ali de pouca maturidade, talvez expectativa alta, coisa do tipo. Mas, cara, a gente, no primeira noite, quando a gente não estava planejado, né, o Oswaldo vai me matar, né, contando essa história, meu irmão, a gente virava cueca ao contrário. Depois lavava a cueca, colocava para secar atrás da geladeira. Não estava planejado, você ficava lá. Lavava ali na pia do banheiro mesmo. Lavava lá. Eu lembro que quando a gente vendeu vendeu as coisas da sala, né, pra trocar de espaço, a gente foi tirar a geladeira, tinha um monte de cueca pendurada atrás. Tudo seca já, tudo estragado. Essas são as melhores, tá? Tudo que é ruim de passar é legal de contar. Cara, e faz parte do jogo, né? Então, assim, cara, tem muita história ali de luta. E, cara, se precisar fazer de novo, eu faço, não tem problema. Né? Obviamente, hoje eu tenho mais preocupação, cara, eu não posso morrer, não posso deixar meu filho aqui, posso deixar minha filha aqui. Eu ia puxar esse então, acho que esse que é o ponto, tá? Se você não quiser falar, tudo bem, tá? Mas eu acho que tá tudo certo. Você falou assim, eu quero ver meus netos. Eu quero ver meus netos, quero ver eles crescerem e tal. E você perdeu seu pai, eu conheci seu pai, o Chiquinho, cara maravilhoso. Pra você ter ideia, eu lembro do dia que seu pai faleceu, dia 11/11 de 2011. Isso. 11/11/11. E, enfim... Foi um momento difícil ali, um momento para todos, para vocês em especial, lógico, mas ele era um cara muito querido. Seu pai era um cara que ele estava sempre acolhendo as pessoas. A gente fazia, às vezes, uns eventos, uns churrascos. Ele chegava no meio do evento com máquina de sorvete, com não sei o quê, e ajudava um e ajudava outro. Eu lembro quando eu fui fazer, eu não lembro se era intercâmbio ou work, alguma coisa que eu ia para fora. Ele tinha arrematado uns caminhões de roupa num leilão. Comprava leilão. E aí ele falou assim, não, vem aqui em casa, não compra roupa não, tá cheio de roupa boa aqui, tem sobretudo, tem casaco, vem aqui. Aí eu fui lá pra comprar as roupas, né, assim. Aí ele não me deixou comprar as roupas. Ele falou, não, pega o que você quiser. Não, Chiquinho, não vou, pega o que você quiser. Isso aí eu não vou te ajudar, não. Aí tinha um pai do amigo meu, o Igor, né, o tio Biriba lá, um abraço também, que ele tinha um problema de gota, de ácido úrico. Aí seu pai arrumava um chá com não sei quem que ele dava. Aí a pessoa queria comprar, mas ele não vendia. Ele eu não vou vender. Não, mas me passa por conta da pessoa. Fica tranquilo quando você quiser, eu arrumo mais. Então, assim, sempre muito bondoso, sempre muito agregador. E a gente só admirava, eu acho uma grande referência até da forma que você é, né? A gente fala assim, entre os amigos, você é uma das poucas unanimidades que a gente tem, inclusive entre os nossos amigos, que ninguém fala mal de você. Mas... Quando começou ali a época das vacas magras, e aí teve um período que deu uma caída no faturamento, vocês passaram uma dificuldade, nem todo mundo que estava perto do seu pai na hora boa, estava perto dele na hora ruim. E a gente conversa muito sobre isso, né? Que você tem, acho que, menos anteparos do que eu na hora de se relacionar com algumas pessoas, de fazer sociedade, fazer novos amigos e tal. Você vê essa influência na sua vida, assim, do seu pai, ser esse cara generoso e peito aberto? E como que você se protege hoje em dia para não cair em umas relações que eu, né, como conheço sua história, sei que algumas do passado aí, talvez você não teria de novo. Como que você olha para isso, vendo a figura do seu pai, e como você se relaciona hoje com quem você consegue ver que tá ali porque é de verdade,
ou porque tá ali agora, porque é um momento que você tá de vacas gordas? Sim, cara, meu pai, ele saiu do nada, né? A família do meu pai era muito humilde, muito pobre. Não é pobre como a gente tá acostumado, era pobre mesmo, assim. Nasceram no interior, né? Desde pequeno, eles já saíram de casa, enfim. Uma situação bem, bem complexa. E acabou que meu pai e alguns irmãos deram muito certo ali na vida, eles trabalhavam muito. E eu acho que isso sempre pra mim foi uma inspiração. Certamente, tanto eu quanto o meu irmão, né, minha irmã também, a gente trabalha muito e certamente vem, eu acho que desse lado da família, tá? A família da minha mãe também trabalha, coisa do tipo, mas eu acho que essa garra vem muito dele ali, é uma grande inspiração pra mim. Mas assim, eu tinha pouco contato com meu pai, né? Meu pai trabalhava muito, então, mas eu via as coisas. E eu via que minha casa sempre estava lotada, né? Na época das vacas gordas ali, a gente morava naquela casa que era gigante, uma casa que tinha um campo de futebol, sei lá quanto, os 2 campos de futebol. Tinha 1.800 metros quadrados de terreno na casa. Porra, um quarteirão do mar, era uma casa gigante e tal. Piscina de 80 mil litros, né? O negócio era louco, né? Tinha televisão em todos os lugares da casa. Foi um momento. Cara, eu lembro que carnaval, assim, final de ano, dormia 50 pessoas na minha casa. A família toda ia pra lá. Né? Todo fim de semana tinha churrasco, um monte de amigo, coisa do tipo. E tudo com seu pai fornecendo? Não, meu pai fornecendo. Meu pai comprou casa pra irmã, não sei o que lá. Ajudou irmãs, etc. E aí, um dos negócios do meu pai, eu vou fazer o link que você falou, um dos negócios que meu pai fez, meu pai fazia muita coisa na informalidade. Antigamente era muita coisa no bigode. E aí, ele comprou uns maquinários da Nestlé na época, enfim, ele ia fazer biscoito. Uma fábrica. Para Chocolates Garoto. Foi na época que Chocolates Garoto foi vendido, inclusive, pra Nestlé. E ele perdeu o negócio. Ele fez um investimento muito alto. E aí isso, cara, foi, assim, deixou a família na situação, literalmente, de não ter nada na geladeira. A gente, cara, eu vendi meus brinquedos, os brinquedos do meu irmão na feira. Entendeu? E você tinha quantos anos? Eram uns 18. Foi antes de ir pros Estados Unidos e depois que eu voltei dos Estados Unidos. Então foi muito ruim ver meu pai daquela maneira. E de uma infância inteira rica. Foi sempre altos e baixos ali, foi mais crescimento, né? Sempre alguns altos e baixos, mas a gente sempre crescia no final do dia. Mas foi nessa época que, cara, assim, pra mim sempre foi muito triste ver meu pai daquela maneira, porque meu pai sempre teve muita gente. Cara, tinha polícia que ficava cuidando da família ali, sacou? O pessoal ficava na rua, passando, perto da indústria, coisas do tipo. E aí, da noite pro dia, obviamente não da noite pro dia, né? Mas conforme as coisas foram acontecendo, ali, assim. Cara, sumiu irmã, sumiu parente, nenhum parente nem ligava. Eu lembro que chegou momentos que a gente não tinha o que comer e o meu avô, parte de mãe, ele chegava às vezes escondido para dar leite para minha mãe pra gente ter o que comer na geladeira. Entendeu? Então, cara, a gente vendeu prataria, coisa de comer sobremesa na feira de Aribiri, né? Que é uma feira que, pô, o pessoal vende arma. Rua, vende tudo. Vende arma, vende galinha, vende tudo. A gente vendeu literalmente a casa inteira. E a gente foi perdendo patrimônio, foi perdendo tudo, tá? E aí vocês meio que... E aí meu pai morreu nessa época. Você assumiu um pouco desse papel de provedor ali já. Isso. Você tem um irmão mais novo, a sua irmã já casada, morando fora. Sua mãe sempre cuidou ali muito mais da casa do que dos negócios. E você virou do nada... Cara, não é virar do nada. Eu acho que foi um senso de responsabilidade e pra honrar o meu pai também, sabe? Porque o meu pai, ele morreu dessa maneira. E eu acredito que a vida não acaba aqui. E que, de alguma maneira, eu sou uma continuação do que ele estava fazendo. Eu tenho uma obrigação de fazer dar certo. Entende? Então, eu acho que muito da força, da determinação, de, meu irmão, tá tudo errado, mas mesmo assim, eu acho que tem 0,01% de chance. Meu irmão, eu vou até o último segundo, você me conhece. Sim. Né? Então... A gente não desiste fácil. Meu irmão, esquece. Entendeu? Esquece. E sua família hoje, ele falando já mais da Lila, do Fred, da Marina, da sua família hoje, o seu núcleo, eles são a principal... Total. E aí, acho que é por isso. Porque eu vi que existem muitas relações que elas acontecem só quando você tá na boa. E, cara, eu entendo que as pessoas hoje se aproximam de mim porque eu tô na boa. Sim. E pra mim tá tudo bem, é normal isso. Eu também não vou destratar as pessoas. Você viveu ali com seu pai na época ali das vacas boas, da empresa, eu vivi muito quando a gente fazia evento. Então, muita gente não sabe, mas eu tinha uma empresa de evento muitos anos, antes de virar advogado e tal, e eu tive uma imersão muito profunda, muito rápido, porque era o dono do evento. O evento tava dando certo. Uhum. Então, muito rápido, ali, com poucos meses, acho que eu tive uma catalisação desse processo de entender quem é interesseiro e está se aproximando, e óbvio que isso continua acontecendo. Normal. Porque a pessoa às vezes no Instagram vê um negócio assim, acha até que é maior do que é, e quem realmente está com a gente
Né? Tanto que quantos amigos de infância eu e você temos? São pouquíssimos. Pouquíssimos. Realmente, né, o nosso caso aqui é um caso raro, a gente conseguir trabalhar junto, ser amigo. A maior parte, inclusive, eu não faço nem questão que apareça. Por que a gente continuou amigo? Porque quando você estava crescendo, eu estava crescendo, a gente estava junto. Sim. Eu lembro do seu primeiro escritório, eu te ajudei, e aí foi quando eu separei. Tive aquela separação, você me ajudou. E, meu irmão, sempre como que um pode ajudar o outro? Pode falar da separação? Pode, claro. Não tem problema não? Senta o dedo. Bom, então vou deixar você falar, mas basicamente assim, você deixou tudo pra trás. Você decidiu não brigar. Tudo. Decidiu não brigar pelo que era seu de direito, inclusive aqui falando como advogado, na época, né, acompanhei a Elite, dei alguns conselhos, mas falou, cara, eu prefiro ter paz de espírito e gastar essa energia, eu sei que eu tenho direito. E aí envolvia empresa, envolvia coisas que naquele momento fariam bastante diferença para você do ponto de vista financeiro, mas eu lembro você falando assim, cara, eu prefiro colocar essa energia em construir tudo de novo, eu vou construir tudo de novo, e eu prefiro não brigar e sair dessa forma. Da onde que veio isso? Você se arrepende ou não de ter feito dessa forma? E, bom, eu vi você colocando energia e construindo tudo de novo muito maior. Melhor. Mas faria de novo? Sairia deixando tudo pra trás? Sem pensar duas vezes. Sem pensar duas vezes. E de onde que veio essa... A única coisa que eu me arrependo foi de não ter tomado essa decisão antes. Mas não é um arrependimento. Se eu conseguisse olhando em retrospectiva, né? Só pra quebrar um clima aqui um pouquinho, ficou pesado, mas eu lembro você falando assim, porra, até meu PlayStation ficou pra trás, eu queria pelo menos meus saves, pelo menos o cartão de memória ali com os jogos salvos. Eu perdi tudo, irmão. Até o PlayStation, o problema não era o PlayStation, é que eu tinha evoluído nas fases ali. Eu lembro que eu saí com uma mochilinha nas costas, com a roupa do corpo, mal levei meus documentos e fui morar pedir asilo pra minha mãe. Falei, mãe, vou precisar ficar com tempo com você, não sei quanto tempo, mas no máximo 5 anos eu reconstruo tudo. E morei na sala da casa da minha mãe durante um tempo. A gente arrastou a mesa de comida, e a mesa da onde era a mesa de comida virou meu armário durante um tempo. Ficava todas as minhas roupas ali e dormi lá. Fiquei de boa, anos. E aí saía no jornal que eu tava rico, milionário, eu tava lá trabalhando. Teve isso ali um pouco na época da Pixstory, né? Vocês tiveram muita exposição na mídia, que eu acredito que eu vejo isso acontecendo hoje. Principalmente Instagram, TikTok, essas plataformas, a pessoa parece muito bem sucedida, mas na prática não é tão bem assim. Eu tava com um videomaker esses dias, e aí ele foi fazer um trabalho lá comigo e ele falou assim, cara, eu quero trabalhar mais com pessoas assim, que são de verdade, que tem... É a mesma coisa, o offline é a mesma coisa do digital. Porque, inclusive, o jogo do Tigrinho aí, algumas coisas que ele faz, a galera aluga helicóptero, aluga tênis, aluga roupa, para fazer um vídeo, para mostrar que tá ganhando dinheiro, para convencer, enganar outras pessoas e dizer, eu tô ganhando, vem comigo, e aí monta pirâmide, monta uma série de outras coisas. Você, ali na Tegos, ali com o trabalho de vocês, de fazer as empresas crescerem, quando que você... Que tipo de cliente, assim, você acha que faz sentido se expor? Que tipo de cliente que não faz sentido usar esse mecanismo de exposição? Esquece, não faço. Se você vê que o cara... Não faço. Se você vê que o cara não tá alinhado, que não é verdade o que ele tá... Hoje eu posso escolher. É simples, e é um não puta faço. privilégio poder escolher com quem a gente trabalha. É um puta privilégio poder se relacionar com quem você quer se relacionar. Sim. Entende? E isso eu acho que é mérito. É mérito. É uma história de vida. Né? Por que a gente pode fazer isso? Foram escolhas que a gente foi tomando ao longo da vida. Né? Foram boas escolhas, as escolhas ruins que fizeram a gente aprender. Mas no final do dia, o que tá por trás do Gustavo? É a sua reputação. Sim. O que tá por trás do Você é um cara que me fala muito isso. É a minha reputação. Né? Se eu falar, cara, você pode contar comigo, você sabe que você vai poder contar comigo. Né? E você sabe que se alguém falar alguma coisa diferente daquilo que você enxerga em mim, você vai falar, cara, talvez eu duvide disso. E como você lida assim, cara, com tanto... Eu sei que você sofre não, né? Recebe propostas... Eu falar sofre assédio, parece que estão te assediando. Mas você recebe muitas propostas de sair da Tegros, de montar outros negócios, de trabalhar em grandes grupos. A gente conversa sobre isso. Como que é essa decisão de, não, eu tenho um projeto aqui, eu falo até que a fase é um projeto de vida, não é um emprego, nem é uma empresa, é um projeto de vida. Eu vejo que você tem um projeto de vida, da sua vida, que hoje a sua empresa está no meio desse projeto, mas como que você avalia os próximos passos? Porque até quando eu estou aqui, você quer ser CEO para sempre, você se vê numa função mais
Pra mim, empresa é meio. Pra mim, empresa é meio. Eu não tenho apego a nada. Pra mim é negócio. Tá? Qualquer negócio que eu entro, qualquer negócio que eu fico à frente, ou fico no meio, ou fico embaixo, não importa. Pra mim, isso tudo é meio. Tudo é meio pra chegar onde eu quero chegar. Eu tenho os meus planos, né? Eu tenho um objetivo ainda de ter um projeto, quando eu estiver mais velho, 60, 70 anos, espero chegar lá com saúde, né? Que eu quero, de alguma maneira, cara, incentivar o empreendedorismo como um meio do Brasil se transformar ali, mas olhando para uma camada mais baixa e tal. Eu tenho essa vontade, mas, cara, eu preciso estar muito tranquilo para poder olhar para isso, sabe? Então, como ajuda mesmo. Não necessariamente como ajuda, como negócio também, como negócio? mas muito de alguma maneira para devolver, porque eu de fato acredito que o empreendedorismo ele muda a realidade de uma família. Né? Eu vejo famílias se transformando quando você consegue empreender. Tô falando pro cara ter sei lá, a próxima empresa na bolsa, não é sobre isso. O cara, meu irmão, tem um negócio local, tem uma padaria. Às vezes abrir uma padaria, uma farmácia, uma banca, negócio, muda a vida do cara. Muda a vida total do cara, sacou? E vocês plugam muito ali na área de vendas, na área de expansão, de novos clientes, de atrair clientes. A Tegros hoje faz muito isso. Você também, assim como o Fábio, lá que é nosso amigo, outras pessoas, acredita que se vender o suficiente, o resto a gente resolve ou não? Primeiro progresso, depois a ordem ou não? Precisa estruturar porque não adianta vender também. Progresso, depois ordem. Sempre. Primeiro vende, joga o dinheiro pra dentro, com dinheiro contrata a gente. Mas entrega o que você vendeu. Sim. Né? Não adianta também vender... Como é que é? Essa história de vender areia no deserto não é legal também, né, meu amigo? Aí é mal. Ensinar esquimó. Não, eu não acho... Gelo pra esquimó, eu não acho legal, porque você tá enganando alguém. Né? Aí é o lance da reputação. Isso aí eu já não concordo. O cara tem que vender um produto que entregue. Tá? E vem muito, talvez, do preconceito com o vendedor. Você já deve ter ouvido, fulano é vendedor. Como um demérito. Exato. Irmão... Mas antigamente a gente tinha vendedor assim, que o vendedor ele não vendia, ele te enfiava um produto. Ele estava preocupado com o dele e não resolveu o problema do cliente. E tem gente que descolou completamente dessa realidade, mas tem algumas... Eu gosto muito de falar do vendedor de carro, porque eu acho que é um setor que cada vez mais vem se descolando dessa realidade. O cara que era o empurrador de carro, porque ele tinha aquele ali no estoque, e o cara que você chega hoje na concessionária, os que são bem treinados, ou os que são personal car, né, que é uma profissão nova, e fala assim, cara, você vai usar o carro pra quê? Você tem família, você usa ele na terra, no asfalto, é economia, é espaço, é segurança, é conforto. Considerando agora as suas dores ou as suas necessidades, os seus desejos, eu acho que o melhor pra você é isso aqui. Perfeito. Isso se aplica à advocacia, ao invés de eu querer empurrar alguma coisa que eu faço pro cara, eu entender o que ele precisa e como que eu posso agregar. E aí, é por isso que a gente se posiciona como eu quero ser seu último advogado, não vou sugerir nada que não faça sentido para você, seu interesse vem antes. Você sofre ainda esse preconceito na Tegros ali com a coisa da máquina de vendas, de vender, ou você enxerga que o mercado hoje já está mais maduro? No meu caso, como eu atendo médias e grandes empresas, não tem isso, né? Eu acabo não sofrendo desse problema, mas para mim é bem tranquilo. Mas eu percebo no mercado que de fato ainda existe um preconceito do vendedor, mas eu acho que está muito mais por conta desses caras aí. É o cara que aluga o helicóptero, o cara que aluga o carro, que no final tá vendendo produto que não entrega. Né? E aí quando você começa a vender produto que não entrega, você mancha, né, uma classe. Toda classe... Acontece muito na advocacia. Mas, ainda, cara, toda tem classe muita piadinha tem de advogado. Esconde a classe carteira. Eu não aguento mais ouvir essas coisas, não tenho nem paciência. Tem de contador, tem de pedreiro, tem de empresário, tem de tudo. Tem de professor, tem de médico. Sim. E ao mesmo tempo eu falo, cara, que bosta que é assim, porque é uma classe, eu sou dessa classe, eu sou advogado, né? É o que eu faço da vida. Mas ao mesmo tempo, que bom. Então, me dá a oportunidade de mostrar um negócio diferente aqui. Tem um oceano azul ainda em algumas áreas de negócio que ficaram um pouco para trás. E aí é nossa responsabilidade fazer o certo. Se a gente tem essa clareza que tem um... E aí, né, não é sobre certo ou errado, mas, cara, isso claramente não é adequado. Não vou nem chamar de certo ou errado, vou chamar de adequado. Mas, cara, se a gente tem essa clareza, cabe a gente a tentar instruir, né, ou tentar mostrar um caminho diferente. E na minha leitura que faz sentido, né? Você ter um compromisso ali com a sociedade. Eu vejo assim, muita intencionalidade, muita clareza no que você faz hoje, onde você pisa, o que você faz, o que você vende, o que você entrega. E aí o Lomeu palestrante agora também. Ontem você estava como speaker num evento grande, palco grande, né? Muita gente assistindo. Quando que você toma esse cuidado assim para não ir fazer uma palestra porque você quer aparecer? Eu estou indo palestrar naquele evento porque faz sentido, porque eu vou comunicar com tal pessoa. Como você administra mais essa interface aí de, né, por aí vai, e ainda tem
Agora, o palestrante, o cara que vai no podcast, o cara que dá opinião, que bota a cara, que tá aqui, pode falar alguma coisa, alguém querer te cancelar no futuro. Cara, eu comecei esse movimento de palestras, foi em 2014, foi na época da Pixtoy, foi quando começaram a me dar palco. Sempre que eu penso em palestrar ou fazer alguma coisa, ele tem que ter alguma motivação. Seja para contratar alguém, seja para, cara, inspirar uma molecada. Né? Tem que ter um objetivo. Com aquela ação de fazer a palestra. Que seja inspirar uma molecada que tá na universidade para encontrar um caminho mais adequado. Isso eu faço muito, eu faço com o maior prazer, tá? Mas, cara, se eu vou a algum evento profissional, isso tem que fazer sentido, tem que virar dinheiro ou tem que aumentar minha reputação de alguma maneira. No de ontem, por exemplo, cara, lá eu tava vendendo para grandes empresas do Brasil, né? Tava, num palco. Eu acho que eu fui o único que falou sozinho, o resto foi tudo mesa redonda. É quase assim, eu recebi para vender o que eu faço para pessoas que são meu perfil de cliente. Aquele evento ali tava muito claro, eu acho que até o nome do evento tava muito claro. Exatamente. Né? Era evento ali de growth, certo? É um evento global, sacou? Tem uma edição. Mas e quando te chamam, por exemplo, um podcast de um escritório de advocacia? Não, tipo esse aqui. Não, total. O seu público é parecido com o meu, né? Pô, nós somos amigos, nós temos uma relação. Independente se eu fosse vender ou não, eu viria. Esse é um ponto. Mas, cara, se me chamam para um podcast totalmente aleatório, que, cara, não faz a menor sinergia, os caras só querem se apoiar na minha imagem. Cara, não, desculpa. Mas eu te pago. Também não vou. Não vou, mesmo pagando. Eu tô aprendendo isso há pouco tempo, tá? Eu aceitava tudo. Não. Vou te fazer um convite para palestrar. Vamos embora, vamos fazer. Aí eu percebi, primeiro que depois você começa a não conseguir fazer tudo, a agenda fica impossível. E eu percebi que tinha coisa que eu tava gastando energia e que tava me tirando a energia de fazer coisas que eu deveria fazer. A famosa priorização, né? O Alan que tá lá com a gente tá me ajudando muito com isso. Cara, isso aqui você não vai fazer, você vai fazer isso aqui, você vai focar nisso. Mas, por exemplo, tem uma parte que eu faço ainda, que eu faço de uma maneira mais controlada. Por exemplo, semana que vem eu vou lá na Fonte Hub da Gazeta. Beleza? Eu vou falar pra startup. Eu vendo pra startup? Não. Não. Né? Bom, então onde eu sei, não. Eu posso até investir, fazer alguma coisa assim, sei lá, ficar ali como conselheiro, coisa do tipo. Beleza, até faria. Mas eu já conheço todos que estão lá, de certa maneira. Então eu não precisaria falar com eles. Mas aí eu me sinto num senso, numa obrigação de devolver. De retribuir, porque algum dia alguém fez isso no passado e eu tava do outro lado. É o que eu sinto ali na comissão da OAB. É isso. Tá ali, cara. Então eu tô devolvendo. A gente até aprende, claro que todos sempre aprende alguma coisa, mas é muito mais uma posição de deixa eu ajudar aqui com o que eu conseguir. Isso. De maneira estruturada do que... Exato. Mas aí o que eu faço cara, isso não pode atrapalhar minha agenda. Isso tem que caber. Semana passada eu tinha que ir pra Colatina, cidade do interior, pra quem não sabe, do Espírito Santo. Foi pra fazer um evento, pra fazer uma fala também com startup. E, cara, meu carro deu PT. Viagem, uma atrás da outra, não sei o que lá e tal. Cara, tem que ir pra lá pra voltar pra fazer a fala. Eu falei, pessoal, eu até faço, mas eu vou fazer por call. Vai ser por conferência. Não, beleza. Então, antigamente eu iria. Né? Talvez lá em 2014, ou no meu de 2014, 10 anos atrás, daria um jeito, coisa do tipo, pegaria um carro executivo, faria. Né? Hoje em dia não, hoje eu seleciono muito mais. Priorização de agenda, de... Total, cara. Foco. Eu penso, sabe o que muito hoje em dia? Eu tinha agora uma palestra há poucos dias atrás para fazer, e era no interior do Paraná. E aí eu teria que pegar um voo, outro voo, um carro e tal, e era uma palestra legal, público-alvo, tudo assim, tudo bem definido. Mas eu ia perder o campeonato de futebol do Gabriel, do meu filho, e era num sábado. E eu já vinha de uma sequência de viagens. Então a gente começa a pesar também, eu acho assim, cara, nem tudo que faz sentido também eu vou fazer. Eu não vou fazer o que não faz sentido, mas mesmo que faz sentido, tem algumas coisas que olhando pra vida pessoal, começam a não fazer sentido porque a gente não consegue. Cara, vou te dar um exemplo. Você pegou voltar atrás do tempo. Eu vou cometer, você talvez vai até me chamar de maluco. Semana que vem eu tenho que vir em São Paulo de novo. E aí depois eu venho na outra semana também. Na outra semana eu vou ficar do dia 23 ao 29. Só que 23 a 29, eu tenho um evento ou outro pra ir aqui, mas eu vou vir com a minha família. Vai vir um monte de casal, coisa do tipo. E aí eu tenho que voltar. E aí minha viagem pra voltar pra Vitória era 29 de manhã. Com minha esposa e com meu filho. Com seu filho. Uhum. Só que surgiu um evento pra ir segunda-feira à noite, um evento importante, estratégico. E dia 30 tem outro evento. Tecnicamente falando, o que todo mundo faria? Cara, esposa volta, filho volta, e eu adio minha passagem. Não, eu vou voltar com eles, dia 29, pra Vitória, e pego outro avião e volto pra cá à tarde. É loucura? Mais ou menos, mas eu sou esse cara. Isso pra mim não é negociável. Porque eu quero terminar o passeio com a minha família, em casa. Sim.
Entende? E faz toda a diferença para as memórias das crianças. É isso. O Fred não vai esquecer isso. Quantas vezes eu vou fazer esse passeio de novo com meu filho? Tem 5 anos de idade. Nunca mais. O próximo é só quando tiver 6. Você entende? Sim. O que custa eu pegar um avião a mais? Faço isso toda semana. Eu ia falar, a gente já pega toda semana mesmo, a mais, uma menos. Eu tô nessa pegada também, cara, de quebrar a semana das viagens, em vez de ficar de segunda a sexta direto, cara, vai na terça, volta na quinta, vai e volta de novo. Exato. Às vezes na mesma semana, mas não perde tanto. Não perde, cara. Tô vendo quanto que é importante tomar café da manhã todo dia com eles, por exemplo. Eu acordo, faço café ali pro Gabs, pra Maia, a gente toma café junto, levo o Gabs na escola, vou fazer meu exercício. Cara, quando eu chego no escritório, sabe aquela sensação assim, pô, já tomei café com meus filhos, já fiz meu exercício, né? Já fiquei ali com minha esposa, a gente já conversou alguma coisa de manhã. E agora eu vou começar a trabalhar. Vou começar meu dia, mas meu dia já... Se ele acabasse ali, eu já teria realizado muita coisa relevante, né, pra nossa vida. Cara, quando eu tô em Vitória, eu não abro mão de levar meu filho na escola. Não abro mão. Pode ter um dia que eu tô morto, aí eu peço pro cara, leva hoje pra mim, quebra aí, preciso dormir. Voltei, tô muito cansado. Mas se eu tiver num dia normal, não abro mão. Eu não consigo buscar. Buscar ainda é um desafio que eu tenho. São os assuntos pouco falados ainda, né? A importância de você não abrir mão da família, a importância de você não abrir mão do seu filho, a importância... Eu vejo muito assunto assim, tem que tomar banho na banheira de gelo, tem que fazer tal coisa, tem que acordar às 5 horas da manhã, tem que... Tá aí a parte que você se conecta com o que realmente importa. Depende pra onde você quer chegar. Que é a sua família. Eu quero chegar, meu irmão, eu quero chegar bem de grana, mas eu quero ver meus netos. São objetivos de vida e tá tudo bem. Perfeito. Meu irmão, você quer ficar rico, milionário, 50 anos, mas com a família destruída? Cara, pô, parabéns. Você cumpriu o seu objetivo? Não é que uma coisa é contra a outra. São escolhas, né? Porra, beleza, você vai ganhar muita grana, mas você vai ficar ausente da sua família durante 3 meses. Ele vai entender. Pô, beleza, tá tudo bem. São acordos, cada um faz o seu acordo. Eu tenho um acordo comigo mesmo. Os combinados. O meu combinado é que eu não quero perder mais tempo do meu filho. Eu já perdi um tempo dele. Sim. No primeiro e segundo ano do meu filho, eu tava trabalhando muito. Minha esposa, ela praticamente tomou a frente ali do Fred no primeiro ano, foi praticamente sozinha. Eu chegava em casa morto todos os dias. Entende? E eu tomei uma decisão, não quero perder mais um ano. São decisões simples. E pra quem... A gente já tá caminhando ali pro final, tô até de olho ali no tempo, cara. Falar com amigos, deixar a gente... Se botasse um petisco aqui, uma cervejinha, ficava 3 horas. O dia inteiro. Pra quem tá começando, quem assiste a gente aqui, são empresários que já têm uma empresa funcionando, ou algumas pessoas que estão começando e querem ouvir, né? O Consta já veio aqui, o Léo, o Frizeira, e eles querem ouvir esses temas, assim, pô, o que eu posso agregar na minha empresa, na parte de venda, como que eu posso trabalhar sem abrir mão da minha família, o que faz sentido, o que não faz sentido. Se você tivesse que dar, não é nem resumir o que a gente falou, mas pontuar algo, olha, não deixa de olhar isso aqui. Pode ser 1 ou 2, 3 coisas como você achar melhor. Mas, amigo, você vai empreender ou está empreendendo, não deixe de fazer essas coisas. O que seria? Cara, primeiro se conhecer. Você tem que saber o que você quer. Eu prezo pela família, tem gente que não preza. É simples, você tem que se conhecer, não é fazer o que todo mundo faz. Cara, se conhece. A resposta está dentro de você. É simples. Se conhecer passa por saber onde você quer chegar. Exato. E a partir daí... Cara, você quer rodar o mundo? Porra, maravilha, vai embora. Tem gente que ganha muito dinheiro e não fala assim, rodar o mundo é legal. Pra você pode ser legal, pro outro não é. Tem gente que gosta de ficar em casa. Tem gente que gosta de praia, tem gente que gosta de montanha. Você tem que saber o que você gosta. Eu prezo pela família. A família pra mim é um ponto importante. Eu prezo, e quando eu falo de família, você é minha família. Sim. Família que a gente escolhe pra viver. Exatamente. Né? Eu prezo por isso. Então isso pra mim é a coisa mais importante. E, cara, pra eu conseguir ter o meu núcleo familiar, a reputação importa. Sim. Senão a minha família não vai se orgulhar de mim. Então, a reputação, na verdade, não é porque eu quero ser o fodão do growth, ou o fodão empreendedor. Não é isso. A reputação, eu quero que meu filho, minha filha e minha esposa tenham orgulho de mim. Você, eu quero que minha mãe morra com orgulho de mim. Não porque eu quero que minha mãe morra, né? Aí pega um corte, eu quero que minha mãe morra. Né? Eu quero que o meu irmão tenha orgulho de mim, eu quero que você tenha orgulho de mim. Sim. Então, a reputação, na verdade, é um meio para você fazer todo mundo se orgulhar de você, porque eu tenho um propósito, tenho uma coisa que para mim importa, que é a família. Eu sempre faço a pergunta no final, de destacar alguma coisa. Primeira vez que alguém fala algo, se conheça, nessa linha. Então, bem diferente do que eu já ouvi. Eu sou diferente, né? Você é um cara diferente. É diferenciado e diferente, são coisas diferentes. E aí, cara, primeiro se conheça, aceita o desequilíbrio. Vai ter momentos que você vai ter que ficar mais com a sua família, vai ter momentos que você vai ficar mais viajando, ou vai ficar mais em casa, não importa. Vai ficar mais na praia, na montanha, vai trabalhar mais. Aceita.
Quando você aceita, meu irmão, sua vida fica leve. Vai ter um momento, cara, quando começar a literalmente treinar pra Ironman, irmão, você sabe que eu vou ficar psico. Sim, eu sei. Sou obcecado por isso. Então eu tenho que estar com tempo. Então, por enquanto, meu irmão, você tá leve, tá ali, tá levando na maciota. Mas, cara, aceita o desequilíbrio, se conheça e senta o dedo. Se dedique a ser quem você entendeu que você tem que ser. O resto é fácil. As decisões da vida, elas vão ficando todas clareadas. Você sabe o que é não. Não vou nem comentar, porque eu quero fechar com isso. Só resumir, se conheça, aceita o desequilíbrio, e aí suas decisões vão ficar mais fáceis a partir daí. Muito mais fáceis. É isso. Senhoras e senhores, Felipe Lomeu. Quer deixar suas redes aí, o arroba da Tegros, o seu, pra galera te seguir? Felipe Lomeu. Arroba Felipe Lomeu, tudo. Só isso? Só isso. Que Instagram bom, fácil. Né? O meu arroba Fonseca Gustavo, o da Faz é arroba faz.legal, da Tegros. Tegros.br. Arroba tegros.br. E não deixe de se inscrever no canal, assim como esse papo que a gente teve aqui hoje. A gente tem vários outros convidados, toda semana que tá saindo um episódio legal. Alguns shorts estão, inclusive, viralizando. Não esperava isso, mas tem gente gostando do que a gente fazer. Polêmicas, principalmente quando a gente fala de família, de religião, de alguma coisa, acaba viralizando. Muito obrigado para você que assistiu até agora. Esse foi mais um episódio do Faz ao Vivo, o podcast da Faz Legal.